Boa tarde, povo de Deus. E hoje é dia de festa para a comunidade Rainha da Paz. E o nosso coração exulta de alegria, assim como Maria, porque Deus é fiel a todo tempo. E Ele nos deu a graça de, mesmo vivendo nessa situação que estamos, de nós fazermos o semear, o encontro do povo de Deus. E eu quero, assim, me apresentar para vocês. Eu sou Cláudia Bárbara, sou missionária da comunidade Rainha da Paz. Sou consagrada perpetuamente. Tenho 5 filhos, sou viúva e estou a serviço de Jesus através da comunidade Rainha da Paz. Doei completamente a minha vida para fazer a vontade de Deus dentro desta comunidade. E nessa tarde, nós vamos começar a partilha da palavra, que está em Jeremias 15, de 19 a 21. E essa palavra de Jeremias, ela é uma profecia de Jeremias. E quando lermos, eu quero que vocês leiam atentamente essa profecia de Jeremias. E eu queria dizer para vocês que dentre todos os profetas, Jeremias foi o profeta que provavelmente mais sofreu. Então, eu gostaria de pedir a vocês que aonde vocês estiverem, na casa de vocês, pegue a sua palavra e vamos meditar junto aquilo que é promessa de Deus para nossas vidas. Aquilo que Deus veio nos falar no momento em oração, muito antes dessa pandemia. Nem imaginávamos que ia acontecer isso. E o Senhor nos deu essa promessa, essa palavra que vem para os dias de hoje trazer esperança. E eu gostaria que você pegasse e lesse juntamente comigo. Por isso, assim diz Yahvé: se te converteres, eu te faço voltar, e estarás diante de mim. Se separais o que é valioso do que é vil, tu serás como a minha boca, e tu serás como a minha boca, e eles retomarão a ti, mas tu não retornarás a ele. Eu te farei para este povo muralha de bronze, fortalecida. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra ti, porque estou contigo, para te salvar e te livrar. Oráculo de Yahvé: eu te livrarei das mãos dos perversos, e te resgatarei dos punhos dos violentos. Palavra do Senhor. E essa palavra, amados, é uma palavra que cai para os nossos dias de hoje como promessa de Deus. Jeremias foi um homem levantado por Deus no momento de grande apostasia espiritual, de grande idolatria e imoralidade, de grande indiferença e de grande apatia. E ele é convidado por Deus a se levantar no meio daquele povo para denunciar e para convocar o povo ao arrependimento, para ser porta-voz de Deus. E esta palavra, meus amados, foi dada para Jeremias, mas também hoje essa palavra é dada para mim e é dada para você. É esta ordem que o Senhor está nos dando. Primeiro Ele vem nos chamar a nos converter. E depois Ele vai fazer uma promessa. E essa promessa é uma promessa para a vida eterna. É uma promessa para que nós possamos acreditar no poder desse nosso Deus. Jeremias, meus irmãos, ele não teve sucesso na sua pregação, no sentido de não ter visto o resultado da sua pregação. Pelo contrário, cada vez que Jeremias profetizava, o povo piorava, o povo caía
mais em situação de pecado, o povo se afastava muito mais de Deus, e Jeremias, ele não obteve esse sucesso. Mas ele foi um profeta que viu com seus próprios olhos a destruição de Jerusalém, o derramamento de sangue. Ele viu milhares de pessoas mortas e ele presenciou, ele vivenciou a deportação do povo de Israel. Amados, olha a situação de Jeremias. Ele presenciou, ele vivenciou esse momento horrível, extremamente difícil. E nós passamos momentos e situações difíceis nas nossas vidas. Sim, irmãos, nós passamos sim. E se nós nos colocarmos nessa profecia, nós veremos que Jeremias foi um homem de dores. Ele foi chamado do profeta chorão, porque ele sofreu terrivelmente. Imagine aquele profeta que foi convocado pelo Senhor lá no ventre da sua mãe, ele sendo de família de sacerdotes, e Deus convocou ele no ventre de sua mãe para denunciar e convocar para que aquele povo se voltasse para Deus, porque o povo de Israel estava vivendo uma vida de rebeldia, de situações de pecado, de idolatria, de apostasia, de esfriamento espiritual. E Jeremias, ele foi convocado para chamar o povo a mudar de vida, a denunciar os crimes, a denunciar o povo. E Jeremias, ele foi terrivelmente perseguido. As pessoas aquele povo não deram ouvido ao profeta Jeremias. E você se coloque na situação desse profeta. E nós precisamos compreender o profeta, porque nós hoje vivemos essa situação. Nós vivemos essa situação hoje dentro das nossas casas. Nós vivemos essa situação dentro do grupo de oração. Nós vivemos essa situação nesse mundo desenfreado, em situações graves de pecado. O povo de Deus está dando passos largos à perdição, em rumo aos pecados. E Jeremias, ele estava na mesma situação. Amados irmãos, nós também somos profeta nos dias atuais. E nós passamos pelas mesmas dificuldades que Jeremias passou. Nós também estamos sofrendo horrivelmente. E muitas vezes nós sofremos dentro da nossa própria casa. Porque os nossos não ouvem a voz do profeta. Mas o Senhor, Ele é um Deus poderoso. E Ele fez uma promessa para Jeremias. Ele não disse a Jeremias que ele seguiria a Deus, que ele seria um profeta e que ele não teria sofrimento. Mas infelizmente, amados irmãos, o nosso profeta, ele caiu numa situação, porque ele esqueceu. E eu gostaria que vocês pegassem a palavra em Atos 14. Atos 14, que eu vou te responder. O que foi que Jeremias esqueceu? O porquê que Jeremias sofreu terrivelmente? O porquê que ele foi um profeta que se desanimou? (14, 21 a 22). Depois de teres evangelizado essa cidade e conseguido fazer um bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia, e confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Amados irmãos, quando nós esquecemos
que para entrar no reino de Deus, nós iremos passar por inúmeras tribulações. E infelizmente, queridos, aconteceu isso com o nosso querido, o nosso profeta Jeremias. Infelizmente, ele se esqueceu que a pregação profética exortava que nós iríamos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. E Deus, ele não enganou Jeremias. Lá no versículo 1, capítulo de 7 a 8, capítulo 1, versículo de 7 a 8, ele não engana o povo de Deus. Ele não enganou Jeremias. Ele não nos engana. E ele disse para Jeremias: não tenhais medo, não temais, porque eu estarei contigo. Jeremias foi advertido por Deus que ele passaria e ele sofreria no seguimento de Jesus. E assim também é para nós, os cristãos. E quando eu orava, quando eu me colocava diante do Senhor para preparar essa promessa, essa pregação, e eu falava para Jesus: nós somos os Jeremias. Nós somos os Jeremias que muitas vezes nos desanimamos, cansamos, porque estamos a evangelizar, porque estamos falando, chamando o povo à conversão, e o povo cada vez mais se perdendo nos seus pecados, e cada vez mais o povo piorando em situações de perdição. E quantas vezes acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com Jeremias. Amados, é necessário entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. E nós precisamos entender bem a dinâmica de Jesus, a dinâmica de nosso Deus. E Paulo, ele vai dizer, ele vai declarar aos filipenses: porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Filipenses 1, 29. E ele vai exortar aquele povo: porque a vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos levantar as nossas cabeças, entendendo a dinâmica de Jesus. Porque Jesus, amados, ele foi levado para o Calvário para nos livrar da perdição, para nos salvar dos castigos. Todo o nosso mal, ele levou sobre as suas costas. Se o amado, se o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele sofreu por cada um de nós, queridos, não será diferente para nós. Todo cristão, ele não vai conseguir viver, servir a Deus sem ter aborrecimento, sem sofrer perseguições, sem se decepcionar. Mas só iremos nos decepcionar se nós perdermos a visão daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Quando nós nos esquecemos que em meio a muitas tribulações, nós iremos entrar no reino de Deus, é isso que acontece. Nós nos decepcionamos, nós ficamos abatidos, caímos nas nossas dores, começamos a ter autopiedade, e nós precisamos estar atentos, porque, infelizmente, nós não somos chamados para o segmento de Jesus, dizendo que teremos alegrias, felicidade, mas o Senhor diz: coragem, eu venci o mundo. No mundo sofreis aflições, mas eu sofri o mundo. Ele sofreu a morte, e a morte em uma cruz. E não será diferente com os seus escolhidos. Não vai ser diferente, nem comigo, nem com vocês, nem com nenhum dos nossos consagrados. Por isso, queridos, nós precisamos levantar a cabeça. Porque Deus não enganou Jeremias, e Deus não engana nenhum de nós. Ele deixa bem claro. E nós podemos ver isso através de toda a advertência bíblica. A Bíblia, ela vai nos advertindo, mostrando: não vai ser fácil, mas você não está só.
E Deus está conosco. E Ele está a nos ajudar, a nos conduzir. Quando nós cristãos esquecemos que para servir a Deus, que ninguém consegue servi-lo sem aborrecimento, sem perseguição, sem incompreensão, sem injustiça. Quando a gente esquece que todas as advertências de Jesus, quando nós achamos que nós vamos seguir sem sofrimento, aí vem o que aconteceu com Jeremias. Aí nós entramos em profunda apatia espiritual, em profunda depressão, em profunda tristeza. E aí vem logo a vontade de desistir, de sair, de parar. E nós não podemos esquecer que sofrimento faz parte da vida dos cristãos. E se esquecermos, vai nos acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jeremias. Nós entraremos em uma situação de tristeza. Jeremias, amado, ele perdeu a visão. Ele focou nele. Ele estava preocupado com ele, com suas dores, com suas angústias, com seus temores, com seus tremores. E a primeira coisa que aconteceu, a primeira de 4 coisas que aconteceu na vida de Jeremias, ele perdeu a visão de Deus para o povo de Israel. A segunda coisa, Jeremias descumpriu a missão. Ele parou, ele estava tão centrado em si, tão preocupado com as injustiças, que ele estava sofrendo, que ele deixou de fazer o que Deus mandou ele fazer, e ele descumpriu a missão. E não é diferente de nós. Quantas vezes nós achamos que estamos lutando só? Quantas vezes nós esquecemos e acabamos nos perdendo em nós mesmos, nos perdemos nos nossos pecados, e aí acabamos parando no meio de caminho e descumprindo a missão. Eu não sei qual é a sua missão, mas eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é a missão da comunidade Rainha da Paz. Que mesmo em tempo de tribulações, ela precisa se levantar, ela precisa denunciar, ela precisa proclamar a palavra de Deus, ela precisa ousadamente cumprir com a missão que lhe foi confiada. E amados, quando se perde a visão, se perde a autoridade. Quando se perde a autoridade, a gente para na missão. O terceiro ponto, Jeremias nutriu sentimento de autopiedade. Ele começou a se lamentar. E as suas lamúrias eram a autopena de si mesmo. Coitadinho de mim, perseguido. Oh, minha mãe, por que eu nasci? Por que a senhora não me abortou? E ele se faz de coitadinho. Porque quando se perde a visão, amados, é isso que acontece conosco. Nós entramos em uma depressão terrível. Porque a primeira coisa que nós precisamos atentar, quando eu paro, quando eu perco a minha visão, que eu perco a minha autoridade, que eu descumpro a missão, isso vai me levar em profunda tristeza. Isso vai me fazer viver um abatimento espiritual. E quando eu nutro sentimentos de mágoa, de rancores, porque muitas vezes, amados, nós esperamos de Deus uma vida fácil. Nós queremos que Deus, em vez de nós nos colocarmos a serviço do Senhor, nós queremos que o Senhor esteja ao nosso serviço. E nós queremos nos colocar diante do Senhor. Senhor, eu preciso de uma casa. E se a casa não vem, eu acabo não acreditando no Senhor. Eu acabo ficando deprimido, porque eu não sei parar para entender. Se Deus não está cumprindo com aquilo que eu estou pedindo, é porque não é bom para mim, é porque não vai ser bom para você. E nós precisamos estar atentos a isso. Deus precisa de nós. E Ele nos chama. E Ele nos chama. E aí veio o quarto ponto. Nesse terceiro ponto, quando a gente não recebe aquilo que a gente pede a Deus, a gente se magoa com Deus. Oh, meu Deus,
Coitado de mim, Deus não faz nada, Deus me prometeu, Deus não me deu. Oh, meu Deus, e o trabalho que eu te pedi? E aí você começa a nutrir um ressentimento de Deus. Você começa a perder completamente a sua visão, a sua autoridade. E não consegue perceber que se Deus não deu, é porque não é bom para você, amado. Se o Senhor não dar aquilo que você pede, porque não é bom para você. Ai, meu Deus, o meu marido, o adúltero, ele não se converte, ele não muda de vida. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o Senhor que não ouve a minha oração. E a gente se coloca naquela situação de se queixar da mesma forma que Jeremias fez. E aí a gente acaba nutrindo o ressentimento. Nutrimos o ressentimento. Ele pediu a Deus a vingança para os seus inimigos. Não é diferente com as nossas vidas. Nós nos comportamos da mesma forma que Jeremias se comportou. Mas agora vem o que de mais belo Deus podia fazer. Deus vai e diz para Jeremias: ninguém pode servir a Deus sem ser restaurado por Deus. Não há restauração divina sem que nos arrependamos dos nossos pecados. Muitas vezes nós nos colocamos para ouvir uma pregação e nós falamos assim: é isso mesmo, Senhor, é para o meu filho, é para minha filha, é para o meu amigo. Não, amados, é para você. Essa pregação é para mim. Vamos parar de ficar jogando para o outro aquilo que Deus está falando para nós hoje, os seus escolhidos. Deus prometeu na sua palavra que levantaria um povo novo. E Ele levantará um povo novo, uma geração nova, para seres anunciadores da palavra do Senhor. E nós podemos ver o que foi que Ele fez com Jeremias. E Ele vai mostrar para Jeremias: você precisa entrar no meu querer, na minha vontade. Olha como Ele vai com todo amor. Que Deus amado, que Deus maravilhoso, que Deus que eu não me canso de glorificar. Por um dia Ele me veio me chamar e me convocar para ser dEle, para ser serva dEle. Porque Ele é de um amor, Ele é de um cuidado. E olha o que o Senhor vai dizer para Jeremias: por isso, assim disse Yahvé: se te converteres, eu te faço retomar, e estarás diante de mim. Se separares o que é valioso do que é vil, tu serás como a minha boca, e eles retomarão a ti, mas tu não retornarão a eles. Olha a palavra de Deus. O Senhor chama Jeremias, e Ele vai dizer: Jeremias, você está desviando daquilo que é o meu propósito, daquilo que eu te chamei, daquilo que eu te convoquei. Olha, amado, vamos olhar lá em Jeremias 10. Vamos ver aonde Jeremias estava caindo. Jeremias 10, ele vai dizer: ai de mim, minha mãe, porque tu me geraste homem de disputa, homem de discórdia por toda a terra. Não emprestei, nem me emprestaram, mas todos me amaldiçoaram. Amados, Jeremias era um homem de conflitos, de contendas. Ele brigava por causa do povo com o povo de Deus, por causa da palavra de Deus. Mas ele se colocou num lugar de coitadinho, de alto pena, e ele vai se queixar para Deus. E olha que lindo, do versículo 11 até o 14, Deus vai responder. Anote na sua Bíblia, anote a palavra, marque aí, de 11 a 14, ele vai se queixar. Ele vai colocar toda a situação que ele está vivendo para o Senhor. De 15 a 18... Não, desculpa. De 11 a 14, Deus vai falar, vai responder a oração de Jeremias. De 15 a 18, Jeremias vai de novo para a réplica de queixa. E vai colocar toda a situação de pecado, toda a situação que ele está vivendo. E aí, o Senhor vai falar do 19 ao 20 para Jeremias. E aí ele vai responder a toda murmuração, a toda lamentação,
a tudo aquilo que Jeremias está colocando diante do Senhor, ele vai então responder. Olha, Jeremias, tu precisa se converter. Se te converter, eu te faço retomar. O que é que ele precisa retomar? O que é que Jeremias se perdeu no meio do caminho? O que é que ele precisava voltar? Amado, nós podemos pegar Apocalipse 2 e vamos ver aonde Jeremias estava caindo. Bora ver da onde ele precisava retomar, aonde ele precisava voltar. Jeremias 2. Olha o que ele vai dizer. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. No 4. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, Jeremias, de onde tu caístes, e converte-te, e retoma a conduta de outrora. Olha o que o Senhor vai dizer para Jeremias. Olha o que ele está falando para você, amado. Olha o que ele está falando para mim e para você. Recorda de onde você caiu. Faz um exame de consciência. Olha que coisa linda. Volta. Você esfriou no primeiro amor. Você abandonou suas primeiras obras. Amado, eu digo para vocês, eu me converti com 14 anos. Eu tenho 51 anos. E eu quero mais de Deus. Eu quero mais, porque é como se ainda não bastasse. Nós não podemos arrefecer no nosso amor. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. E eu convido a você, Renovação Carismática Católica, a ser o que você era em 1983. Eu fui testemunha de paralítico andar. Eu fui testemunha de cegos andares. Eu fui testemunha dos inúmeros milagres do Senhor. Eu sou testemunha do que Deus fez. E a mão do Senhor não é curta. Ele vai dizer em Isaías 59, a minha mão não é curta para te salvar. A minha mão não é curta para derramar o meu poder. Mas são os teus pecados. São os teus pecados. Por isso converte-te e levanta-te. Repensa na sua vida. Vê aonde você caiu e retorna ao primeiro amor. E ele pedia isso para Jeremias. E ele pede isso para mim. Ele pede para você. Ele pede para os consagrados. Retorna ao primeiro amor. Retorna às suas primeiras obras. Amados, nós precisamos retornar. Olha que lindo o Senhor vai dizer para nós. Olha que lindo ele falou para Jeremias. Jeremias, tu esfriaste no teu primeiro amor. Lembra de onde tu caiu. E é lindo ver o que Deus está fazendo, ver o que o Senhor está fazendo. Nesse tempo em que nós nos ajoelhamos, quando a gente vai parar para pensar, nós nem imaginávamos que Deus estava nos preparando para esse tempo. Mas Deus já se antecipava a nós. E Ele nos chama neste dia. Nos chamou naquele dia, nos deu essa profecia, nos deu essa palavra profética. E Ele hoje está chamando a mim e a você a voltar ao primeiro amor. A voltar às primeiras obras. E eu lembro que no meu tempo, não tinha tempo ruim, não tínhamos violão, não tínhamos um ministério como vocês têm hoje. Nós saíamos pela rua com um violãozinho, clamando, chamando o povo a se converter de forma ousada, porque nós tínhamos a visão e visão ampliada. Nós sabíamos o que o Senhor queria fazer naquele tempo. E não é diferente hoje. O Senhor prometeu para nós: levantarei uma geração
Volte ao primeiro amor, porque eu sou o teu Deus. E Ele está chamando a mim, está chamando a você. Converte-te, retorna. Olha de onde você caiu e volta às tuas primeiras obras. Amado, que alegria ser parte desta comunidade, que ousadamente não se deixou abater por pandemia. E não pense que essa pandemia não nos atingiu. Perdemos pessoas muito próximas de nós, pessoas que é da parte da nossa família, Rainha da Paz. Mas nada disso nos fez baixar a cabeça, porque nós entendemos muito bem o que aqui o Senhor está dizendo. Olha quando Ele vai dizer, separa o que é valioso do que é vil. Tu serás, se separares o que é valioso do que é vil. Separa o que é valioso do que é vil. Para de se queixar, para de lamuriar, para de falar coisas inúteis, para de se apegar no sofrimento. Pede visão a Deus. Pede visão a Deus. Se coloca diante do Senhor. Senhor, vem revelar para mim aquilo que tem sido inútil. Amados, eu sou do tempo de que o louvor liberta. E eu convido a você a voltar para esse tempo. Não há momento ruim. Não há sofrimento, não há perda, que nós não estejamos orando, louvando, glorificando ao Senhor. O mundo não entende, porque o mundo não conhece a pessoa de Jesus. E é por isso que o Senhor vem nos convocar a nos converter, a retomar o caminho, a voltar para a missão, a separar o que é o valioso do que é vil, do que é inútil. O valioso, amados, é a presença do Senhor. O valioso é a palavra do Senhor que me sustenta. É a palavra do Senhor que me põe de pé. É a palavra do Senhor que sustenta essas comunidades. É a palavra do Senhor que sustentou Dani quando perdeu a irmã dela na pandemia. E que diante do Senhor continuava de pé, adorando, louvando, glorificando. É preciso separar o que é inútil do valioso. O valioso, amados, é retomar para o caminho. É largar tudo para viver para o primeiro amor. Olha que lindo, Ele vai fazer agora uma promessa. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para você que está na sua casa. Essa promessa é para cada consagrado desta comunidade, para cada aspirante, para cada amigos nossos da nossa comunidade, para cada um de vocês que estão assistindo, para a renovação carismática católica. Esta palavra, esta promessa é para nós. E que nós possamos ouvir. Olha o que o Senhor vai dizer. Eu te farei para este povo uma muralha de bronze fortificada. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra ti, porque eu estou contigo para te salvar e te livrar. Oráculo de Yahvé. Eu te livrarei da mão dos perversos e te resguardarei do punho dos violentos. Amado, olha o que o Senhor está dizendo para nós. É promessa dele para nós nesse tempo. Nós precisamos entender que o Senhor está nos convocando. Está convocando uma geração a se levantar, a se colocar de pé, a tomar posição e a dizer, eu preciso voltar para o primeiro amor. Eu quero voltar a ser aquela mulher de fogo, aquela mulher que não tinha medo de nada. Eu quero ser aquele homem que não teme a nada, que não teme gritar para o mundo. Eu vivo a castidade, eu vivo a santidade. Precisamos tomar coragem de separar o que é inútil. Essa vida de pecado é inútil. Essa vida de bebedeira é inútil. Essa vida de orgias, essa vida de prostituição. O Senhor me dava uma visão no momento que eu estava em oração. Ele me mostrava escravos sendo levados, acorrentados. E aquele bando de escravos acorrentado, sendo rastejado pelo chão por causa dos pecados. Mas o Senhor me mostrava que aqueles escravos acorrentados estavam sendo levados para diante da cruz do Senhor. E quando aquele povo que se rastejava pelo chão se colocou diante
diante do Senhor, amados, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E Deus me dava essa visão linda. O povo se levantava, as correntes se rompiam. E o Senhor dizia: é hoje o dia da decisão. Decida romper com a vida de escravidão. Decida romper com os pecados. Decida romper com essa vida inútil. E volta para o valioso. Volta para Deus. Ele próprio veio neste semear, chamar você. Ele veio dizer, semear. Deus quis que nós, neste dia, dissesse para vocês: volta, retorna o caminho. Sai do seu abatimento, sai da sua apatia, sai do seu esfriamento espiritual, porque eu, Senhor teu Deus, eu vou te libertar. Eu vou levantar uma geração de jovens, uma geração de mulheres, uma geração de homens que se levantarão para erguer uma nova bandeira. A bandeira do Espírito Santo. A bandeira de homens e mulheres que estarão prontos pelo poder do Espírito para convocar a muitos a se converterem. Porque a palavra de Deus é muito clara. Se você se afastar do que é inútil, eu te farei retornar e serás o meu servo. Amados, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que tem preparado um povo para voltar, para resgatar as mangas. E eu lembro de uma coisa que eu vivi há pouco tempo. Eu passei por inúmeras coisas. Eu era do candomblé, eu estava me perdendo em situações terríveis, mas Deus foi muito rápido na minha vida. Deus foi muito rápido. Ele não me deixou cair no pecado do lesbianismo. Ele não me deixou cair nessa situação, porque Ele sabe que se eu experimentasse, eu cairia e eu não voltaria. E Ele foi muito rápido. E eu entrei num grupo de oração, amados, sem conhecer a palavra de Deus, me preparando para fazer o santo. Já tinha feito a primeira iniciação no candomblé, dançava no terreiro de candomblé. E eu fui para um grupo de oração, que as meninas me conheciam, do time de Cristo, e me convidaram. E a minha mãe achou que aquilo não fazia perigo, deixou. E para a honra e glória de Deus, quando eu entrei naquele grupo de oração, de Padre Antônio Stefano, e ele começou, aquele homem que falava italiano, meio embolado, e ele começou a profetizar que tinha uma pessoa ali, que o Senhor estava tocando com seu amor. E ele foi falando coisas sobre o amor de Deus. E o meu coração parecia que ia pular de dentro de mim. E eu comecei a dizer: é comigo, é para mim, é para mim. E ali naquele momento, eu orei em línguas. E eu não conhecia. As meninas estavam ali há 15 dias. E eu lembro que as meninas perguntavam: mas nós estamos aqui há 15 dias, ela chegou hoje. E o Padre Stefano disse: Deus precisava ser urgente na vida dela. Oh, glória, gente. Eu saí dali sem conhecimento bíblico, mas com a única certeza no meu coração, que a partir daquele dia eu não queria ter parte com os demônios. A partir daquele dia eu iria me colocar contra a minha mãe, porque a minha mãe desejava muito isso. E já estava tudo preparado. Há 15 dias eu entraria para fazer o santo. Mas Deus se antecipou, porque o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus fiel. É um Deus que não quer perder os seus. E Deus não quer nos perder. Deus não quer perder a mim, não quer perder a você. Por isso Deus se antecipa a nós. Por isso Deus, Ele vai diante de nós. E eu quero clamar, eu quero convocar a você a submeter todas as suas velhas atitudes, todos os seus velhos mal passos, tudo aquilo que é pecado, que você submeta agora ao Senhor. Submeta todas as tuas ações até o dia de hoje. Porque quando o Senhor, Ele promete, Ele cumpre. E o Senhor me deu esta visão, que Ele libertaria um povo novo para levantar-se em meio a este tempo de tanta desordem, de tantas imoralidades, de tantas pessoas se perdendo terrivelmente em situações graves. E o Senhor nos mostrou que através do semear, Ele ia levantar, Ele ia alvejar as vestes de todos aqueles que estão
assistindo, para se levantar como uma geração nova. Uma geração daqueles que adorarão ao Senhor. Uma geração daqueles que se colocarão diante do Senhor para que aconteça a grande declaração de amor para Deus. Esse é o tempo novo, é o tempo de conversão. E você pode se levantar. Não tema nada. Não tenha medo do que os seus amigos vai falar para você. Porque Deus coloca no meu coração agora alguém que está dizendo, é fácil para ela. Uma velhinha, né? Como diz meus netos, de 51 anos. É fácil para ela viver a castidade. Mas, amado, nós temos Gabriel, que é muito novo, casado, fiel, apaixonado pela sua esposa. Nós temos Maria Marim, que é virgem consagrada. Nós temos Josi Daniele, nova. E temos Lili, temos tantas pessoas que estão abrindo mão de viver essa vida de pecado. Não é difícil quando você toma decisão em Deus. Só basta que você decida por Ele. Retorna ao primeiro ano. E eu te convido agora a fechar os olhos, a se colocar diante do Senhor, a pensar. Olha o que foi que Ele falou para Jeremias através de Apocalipse. Pensa aonde, lembra-te aonde caíste. O que é que está te fazendo cair, meu amado? Aonde você tem caído? Quais são os pecados que às vezes você acha que é impossível deixar? Se prostra diante do seu Senhor e coloca para Ele. E vai clamando agora. Senhor, eu quero que esta profecia se concretize em minha vida. Senhor, eu quero que as minhas vestes sejam alvejadas no teu sangue. Senhor, eu quero que neste tempo seja o Espírito Santo o meu animador. Que o Espírito Santo venha convencer o meu coração a mudar de vida, a ser uma mulher nova, a ser um homem novo. E Deus colocava no meu coração pessoas dizendo, é difícil viver a castidade, eu não consigo viver essa realidade. E Deus está dizendo para você, você consegue, se você quiser, se você desejar, se você decidir, você pode sim, porque é Ele que está derramando sobre a sua vida o Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que está te convencendo que você precisa sair dessa situação de pecado. Então, amado, se coloca diante dele e vai dizendo para ele com as tuas palavras, Senhor, eu tenho caído nessa situação, eu tenho caído nas mentiras, eu tenho caído nos enganos. Senhor, eu quero sair dessa situação de pecado. Vem sobre mim, levanta-me, Senhor, dá-me uma visão ampliada, dá-me autoridade espiritual, Senhor. Vai pedindo ao Senhor, vai clamando, vai expressando para Jesus que você quer retornar a este primeiro amor, que você quer se levantar, quer ser um homem novo, uma mulher nova, que você, assim como Jeremias, você quer retomar o caminho e você quer viver a fidelidade e a santidade diante do Senhor. Ergue a tua cabeça agora, porque nós da comunidade Rainha da Paz, nós vamos agora estar orando por você, orando por sua casa, e nós queremos clamar ao seu Deus, um Deus de bondade, Deus de amor. Senhor, Tu que és o nosso Deus, Tu que tens o poder nas Tuas mãos, Tu que pode todas as coisas, Senhor. Adentra cada casa, Senhor, adentra cada coração, Senhor. Vai quebrando, Senhor, as correntes, os grilhões do pecado. Vai devolvendo, Senhor, a visão. Vai devolvendo, Senhor, a ousadia. Vai devolvendo a parresia. Vem, Senhor, com Teu poder e adentra, Senhor, a cada lar. Vai organizando, Senhor, porque eu tenho uma pessoa falando, Senhor, a minha vida está um caos, mas na sua vida há um Deus que se levanta, há um Deus que te coloca de pé, que te devolve a visão, que coloca no teu coração o desejo de ser uma nova criatura. Levanta em nome de Jesus, amada. Levanta em nome de Jesus, meu irmão, porque o Senhor, Ele tem muito para você. E Ele próprio está entrando na tua casa agora e derramando o poder do Espírito Santo na sua vida. Ele está derramando o ruá. Ele está levantando um exército de filhos de Deus que se coloca diante dele, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu
Senhor me dá a visão de um homem com a palavra dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero, Senhor. E esta pessoa está com a Bíblia abraçado. O Senhor está dizendo para você: você será um servo meu, porque sou eu que estou te levantando. E o Senhor está te colocando de pé. O Senhor está tocando a tua boca com uma brasa de fogo, amados, assim como Ele fez com os seus profetas, para que você denuncie, para que você declare que Jesus é Senhor da sua vida. Volta para o teu Senhor, abraça, se agarre mesmo na palavra de Deus, porque é esta palavra que me deixa de pé. Amados, é preciso pegar aquilo que nós temos. Deus convoca homens e mulheres santos para viver uma vida de santidade, porque o mundo está necessitando de verdadeiros profetas, e Deus te convoca vocês, e Ele derrama o Espírito Santo sobre você, e Deus vai trazendo no teu coração a necessidade de voltar o jejum. Você diz: meu Deus, eu jejuava, não jejuo mais. De rezar o Santo Rosário, de ter a Eucaristia diária. Você não imagina o que nós, membros da comunidade de Rainha da Paz, fizemos para conseguir receber a Eucaristia nesse tempo que não podia. A gente chegava e entrava na marra para a honra e glória de Jesus, porque o desejo de receber Jesus era muito maior. Então, amados, Deus te dá hoje as ferramentas para você se colocar de pé, para você ter uma vida de autoridade, porque o Senhor derrama sobre muitos, ampliada a visão, autoridade espiritual, e a partir de hoje serás boca de profeta na tua casa, porque é o Senhor que está fazendo isso, é o próprio Deus que está entrando na tua casa, é Ele que está derramando sobre você o poder e a força do Espírito Santo.